TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Sejam muito bem-vindos. Sextou, Nana. Olá. Sextou, olá. Com chuva, mas sextou, né, gente? Não tem problema. Com chuva, mas sextou de qualquer maneira. Olá, tudo bem com vocês? Como está seu bairro, a sua rua? Está tudo calmo? A gente sabe que está chovendo há muitas horas e a gente sempre fica preocupado com você que está aí do outro lado da telinha. No celular, no tablet, no computador, na sua televisão. Diz pra gente como é que está a sua rua, o seu bairro, independente da cidade, da nossa área de cobertura. Manda pra gente. Exatamente. O nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou então pelo WhatsApp, que é o meio mais rápido, né, Pois Jorge? é, o DDD é 24. Estamos em Petrópolis, Serra Fluminense, 99839-8384. E olha, um aviso, diversas localidades em Petrópolis, né? Sim. Sem luz. Lá, por exemplo, no Quitandinha, vou dar um exemplo, no bairro Venezuela, Rua Bolívia, Rua Uruguai, sem luz desde as 6 horas da tarde. Então, alô, Enel, favor aí, ficar atenta ao que está acontecendo. E você, morador, como é que está seu bairro? Sim. Tá sem luz? Tem buraco? O ônibus está passando? Como é que tá? Tá sem luz há muito tempo? Manda mensagem pra gente, participa do nosso jornal, que a gente fala aqui ao vivo, é prestação de serviço para você, cidadão. Exatamente. E como a gente já comentou, Petrópolis mais uma vez amanheceu com céu nublado, bem fechado, com ruço, com chuva. E olha, essa madrugada choveu a noite toda em alguns momentos, uma chuva moderada e contínua. Então, olha, vamos direto, tá aí as nossas imagens que eu fiz hoje de manhã cedinho aqui da nossa sede em Petrópolis. Vamos às notícias desta sexta-feira, 6 de janeiro, dia de Reis. Saiba como fazer para viajar com seu animal de estimação para fora do país. Testadores de games da Microsoft formam o primeiro sindicato da companhia nos Estados Unidos. Brasil tem 3 cidades entre as 10 mais procuradas por turistas estrangeiros em site de hospedagem. Petropolitanos já estão se mobilizando para a compra do material escolar. Governador Cláudio Castro participa da posse da nova gestão do TCE. E em Petrópolis, moradores da comunidade do Alemão, no Retiro, ficaram mais uma vez sem ônibus. Hoje é a primeira sexta-feira do ano e a nossa agenda cultural traz dicas do que fazer. Agora, no Correio da Manhã na TV. Bom, vamos começar a nossa edição com os destaques do nosso jornal, o Correio da Manhã. Lembrando que essa sexta-feira, como sempre, é a edição de final de semana, né, gente? Sexta, sábado e domingo, as notícias mais atualizadas para você. Vamos aos destaques, então, da primeira página. Ministra vai recuperar o orçamento do MTUR, Ministério do Turismo, com as emendas de deputados. É o destaque da coluna Magna Vita, na página 3. E olha só, na página 5, o governo reforça a PM do Rio com 114 novas viaturas. Nós vamos dar um destaque um pouquinho maior para essa página hoje e trazer também mais informações sobre. A foto de destaque ao lado da notícia que você acabou de ler, Jorge, força da política fluminense no Planalto. Pois é, o deputado André Siciliano assiste o discurso de posse da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Já se instalando no próprio Palácio do Planalto, ela foi a grande avalista da indicação da deputada federal para uma pasta que é fundamental para o Rio de Janeiro. Ele mobilizou o apoio do turismo fluminense para a nova ministra, que já conta com o respaldo do partido União Brasil. É mais um destaque da coluna Magna Vita na página 3. Gente, lá na página 6, transporte na capital sobe para 4,30 e ainda na página 6, RJ, Prefeitura quer impedir Uber Moto. Então, esses dois destaques da página 6 do nosso jornal.
E o destaque da página 7 internacional, Biden fortalece medidas de Trump nos Estados Unidos. E a gente ainda tem notícias do esporte, a programação para todo o fim de semana no nosso segundo caderno. Temos a nossa página especial com uma notícia muito importante e por aí vai. Essas são as notícias da nossa primeira página, avisando para vocês o que está no nosso jornal impresso, né, Jorge? Correio da Manhã. Os destaques, né? Vamos ali ao editorial rapidinho, na página 2, temos 2 ainda hoje, né? Isso. Quando o cuspe cai exatamente na testa, é o primeiro, e o segundo, o vexatório campeonato carioca, pois é. E assim a gente segue para a página 3, lá na coluna Magna Vita, onde a gente fala aqui do pinga-fogo, a primeira notinha, falando sobre Planalto. O Rio conquistou 2 representantes de peso no governo federal. O do deputado estadual André Siciliano, que assumirá uma das secretarias do Ministério das Relações Institucionais, e a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, à frente de uma pasta fundamental para o Estado. André aproveita o recesso parlamentar para ajudar a estruturar a pasta comandada por Alexandre Padilha, já participando de reuniões sempre muito prestigiado pelo ministro. A química entre os dois está fantástica. Foi designado já o seu futuro gabinete, no 4º andar do Palácio do Planalto e com vistas para o prédio do Supremo Tribunal Federal. Gente, e aí tem mais um destaque importantíssimo na coluna, olha só, a CDL de Volta Redonda é exemplo de atuação empresarial e logo abaixo ali, ó, gol de placa do Diário Oficial, que capa histórica que eles editaram, né? De todas as primeiras páginas em homenagem a Pelé, nenhuma teve o peso do Diário Oficial do Estado do Rio. A ideia foi da própria presidente da IOERJ, Patrícia Damasceno. Ela mandou emoldurar a capa e entregará ao governador Cláudio Castro. Linda capa do Diário Oficial, realmente, que homenagem. É uma bela homenagem, né? A gente não se cansa de fantástico. falar a respeito do Rei Pelé, porque também é merecedor de todas as honrarias e homenagens que forem feitas a ele. Exatamente. Vamos à página 4 agora? Vamos! Revisão do Bolsa Família deve ser concluída em 90 dias. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social e Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou que a revisão do Cadastro Único, a base de dados sobre beneficiários do Auxílio Brasil, que o governo já chama de Bolsa Família, pode ser concluída em até 90 dias. Abre aspas aqui para ele, o coração do governo é cuidar dos mais pobres, cuidar das necessidades e das mais diversas áreas, da fome num primeiro momento, mas também das outras necessidades, disse o ministro na última quinta-feira. Excelente. Olha só, na página nacional, tecnologia para indígenas. Inteligência artificial ajuda na demarcação de terras aborígenes. A IA ajuda a achar povos indígenas desconhecidos. E só um questionamento, acho que assim devem ficar. Monitorados, sim, mas se eles não querem ser encontrados, que não fiquem sendo encontrados, né? Deixem eles viverem em harmonia com a natureza, que é o que a gente faz de melhor contribuição, não só para eles, como para a natureza do lugar, como para o nosso país. Inclusive, o trabalho do Sebastião Salgado, Amazônia, né, relata e retrata diversos povos indígenas que ainda se encontram naquela condição originária ainda. Vivem em meio à floresta e não querem ser encontrados. Exatamente. Então, deixemos assim, né? Vamos ao estado do Rio agora, notícia importante ali para a segurança pública. Exatamente. PM recebe 114 veículos semiblindados. Pois é, veículos fazem parte de lote que começou a ser entregue lá em 2022 com o objetivo de renovar a frota. Nesse ano será aberta a licitação para a compra de mais 350 novos veículos para a PM do estado do Rio de Janeiro. A Polícia Militar do Rio, né, então recebeu essas 114 viaturas, o pacote de 303 veículos que começará a ser entregues no segundo semestre do ano, que começou a ser entregue, no segundo semestre do ano passado. O objetivo é recompor a frota da corporação,
que, lembrando agora, a manutenção dos veículos da frota da PM é feita pela própria PM, né? E aí, agora, a renovação da frota vem sendo contratada já há algum tempo. E nós temos outras notícias também para essa página de Estado, gente. Mais notícias? O governador Cláudio Castro, Jorge, anunciou a ampliação do número de vagas de concurso da Polícia Civil. Todos os aprovados nos concursos de 2022 serão chamados e a formação começa neste semestre. Nós temos uma reportagem, vamos assistir? O governador Cláudio Castro anunciou que todos os 561 aprovados nos concursos da Polícia Civil de 2022 vão ser chamados. Foram autorizadas mais 66 vagas para delegado, 62 para perito legista e 33 para perito criminal, além das vagas previamente existentes nos respectivos editais. A autorização foi dada diretamente ao secretário de Polícia Civil, Fernando Albuquerque, durante a primeira reunião do ano com o Comitê de Segurança Pública do Estado. É muito importante demonstrar para a população a importância da segurança pública. Demonstrar que a gente está aqui para fazer um Rio de Janeiro mais seguro, para quem mora aqui, para quem empreende aqui, para quem sonha em visitar o Rio de Janeiro. A segurança pública ela é transversal, desde aquela mãe que quer que o seu filho volte para casa com segurança, aquele empreendedor que quer escolher o local onde empreender. Trabalhar na segurança pública, melhorar a segurança pública, é melhorar o desenvolvimento social, humano e empresarial do Rio de Janeiro. Os aprovados vão ingressar na Academia de Polícia Silvio Terra para iniciar o curso de formação profissional. A formação teórica e prática leva cerca de 5 meses para as carreiras contempladas no concurso. A formação começa ainda neste semestre. A expectativa é que no segundo semestre deste ano os candidatos sejam nomeados e lotados para trabalhar nas unidades da Polícia Civil. Uma avaliação interna vai ser feita para identificar os locais que mais necessitam de reforço. Aumentando o delegado, perito criminal e perito legista, a gente vai conseguir melhorar a solução dos crimes, a solução das investigações, acabar no Rio de Janeiro de uma vez por todas com a impunidade. E a impunidade ela só é combatida quando os crimes são solucionados. Solucionar o crime é fundamental para que a gente impeça um incentivo às pessoas a cometerem crime e eles vão saber que a Polícia Civil está cada dia mais forte e que se cometer crime no Rio de Janeiro, ele será solucionado. Perfeito, governador aí então pensando em soluções para a inteligência da polícia, né? Olha só, o governador também, Cláudio Castro, né, participou da sessão solene que empossou a nova gestão do Tribunal de Contas do Estado para o biênio 2023-2024. Durante a cerimônia, o chefe do Executivo destacou a importância da união dos poderes e benefício da população fluminense, em benefício, né, da população fluminense. Durante a cerimônia que aconteceu no centro do Rio, o governador Cláudio Castro parabenizou os nomeados, como o conselheiro-presidente do TCE, Rodrigo Melo do Nascimento, e destacou a importância da união dos poderes e de toda a sociedade civil em benefício da população fluminense. A parceria entre as instituições, ela deve ser o nosso princípio, porque ninguém está aqui, não há o Estado na perspectiva do Executivo, o Estado na perspectiva do Legislativo, o Estado na perspectiva da Corte de Contas ou do Tribunal de Justiça. Existe o Estado na perspectiva do cidadão, aquele que paga o imposto, aquele que vive aqui, aquele que empreende aqui, aquele que é o nosso patrão. O Tribunal de Contas é o órgão responsável pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos por parte dos governantes. O uso de todo o dinheiro do contribuinte aplicado com impostos é verificado por este órgão da administração pública com a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Estado. A sessão solene empossou a nova gestão do Tribunal de Contas do Estado para os anos de 2023 e 2024. Na sessão, além de Rodrigo Melo do Nascimento para a presidência do TCE, foram nomeados o conselheiro Márcio Henrique Cruz Pacheco como vice-presidente, a conselheira Mariana Montebello Williman como corregedora-geral e Cristiano Lacerda como ouvidor. Continuando lá no nosso jornal, por último, destaque importante é de economia, poupança com saque recorde. Brasileiros retiram
103,24 bilhões de aplicações no ano passado. Muito dinheiro que foi retirado, claro, pela insegurança econômica, pela instabilidade, né, que foi dada aí devido à pandemia, aos anos, né, de pandemia. Então, as aplicações não é uma das mais rentáveis do país, a poupança. E por isso teve essa retirada recorde também. Muita gente tirou da poupança e reaplicou o dinheiro também em outros fundos que beneficiam mais o investidor. E muitas famílias precisaram para outro tipo de situação, né? Pagamento de dívidas, a gente sabe que nós tivemos aqui em Petrópolis, principalmente o Concilia, né, Petrópolis, onde as pessoas puderam resolver suas dívidas com o IPTU, com a prefeitura, que teve bastante movimento. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que os saques da poupança aconteceriam, né? E agora em janeiro eles devem também continuar altos por conta de IPTU, IPVA, que tudo começa com impostos, né, para a população brasileira. E olha só, por favor. Não, tem a página especial lá, só um destaque que é importantíssimo, né? Importantíssimo. O Centro de Alzheimer é referência em Volta Redonda. Tem uma matéria completa na nossa página especial, página 8 do nosso jornal, né? Então você confere essa matéria lá. O município lançou o programa inovador de detecção precoce da doença e unidades de saúde fazem testes. Então, importantíssimo ter uma matéria completa, extensa, grande, que conta sobre o Centro-Dia, que é o centro que faz esses exames, esses testes, né? O encaminhamento, o programa inovador, enfim, a matéria é grande, extensa, vale a pena dar uma olhada, gente. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. Você confere tudo também no nosso jornal, correiodamanhã.com.br, ou aqui em Petrópolis, vá até as bancas de jornal, compre o Correio Petropolitano, que esses destaques nacional, político, tá lá no nosso Correio Petropolitano. E é claro, tem também o nosso segundo caderno, recheado de informações, diversão, e hoje tem agenda cultural que também não perde não. Só aguardar. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Detran RJ dá dicas para evitar golpes de sites falsos de leilão. Exatamente. Você vai ver também que, olha só, o Ministério da Saúde recomenda a dose de reforço contra a Covid a partir dos 5 anos. O Correio da Manhã volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Janeiro é considerado o Rio de Janeiro, né? É considerado no setor de turismo o período, aliás, desculpa, gente, é o mês de janeiro, é considerado no setor do turismo o período de viagens e férias. Mas as viagens para fora do país com animais de estimação exigem que o tutor tenha em mãos o Certificado Veterinário Internacional, que é um documento que garante o atendimento às medidas sanitárias do país de destino. E é preciso ter atenção, porque cada país tem uma legislação diferente para receber animais em seu território.
O certificado veterinário internacional deve ser emitido a cada viagem que o animal for realizar. E para alguns países de destino, é possível fazer essa emissão de forma eletrônica. O prazo para a emissão do documento é de 72 horas, caso a documentação anexada e o preenchimento do formulário de solicitação estiverem preenchidos corretamente. O CVI garante o bem-estar do animal, assim como o atendimento às medidas sanitárias do país de destino. Cada país tem uma legislação diferente para receber animais em seu território. Isso porque os animais podem levar doenças, inclusive zoonoses, que já estão controladas ou até mesmo erradicadas em determinada localidade. O documento é expedido por auditores fiscais federais agropecuários das unidades de vigilância agropecuária internacional, a Vigiagro, que são vinculadas à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem a sigla MAPA. Já são habilitados para a emissão da certificação eletrônica os seguintes destinos: Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Japão, México, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Suíça e Noruega, além dos países da União Europeia. Para viajar dentro do Brasil de avião, de carro ou por outro meio de transporte, o proprietário deve ter em mãos a carteira de vacinação do animal, comprovando a vacinação contra a raiva e atestado de saúde emitido pelo veterinário com registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado. Se no atestado constar que a vacinação contra a raiva está em dia, basta o atestado. Bacana, né? A gente estava até aqui falando que já tem companhia aérea que é pet friendly, né? É isso pet mesmo? Friendly. Olha só, amiga dos animais, né? Bacana. E aí o animal já pode viajar dentro da aeronave com o seu tutor, obviamente. E ainda tem até lanchinho para ele, viu, gente? Olha só. Olha, seguindo aqui, um grupo com cerca de 300 funcionários da Microsoft encarregados de testar os jogos da subsidiária ZeniMax Studios decidiram se sindicalizar. E esta informação partiu do Sindicato dos Funcionários de Comunicação daquele país. Dessa forma, fica formada a primeira organização de trabalho do setor de games. O Sindicato dos Funcionários em Comunicação americano, CWA, informou ainda que os trabalhadores da ZeniMax apoiaram por maioria a adesão ao sindicato. A ZeniMax detém importantes franquias de games, como o The Elder Scrolls e Fallout. Já a Microsoft não quis comentar sobre o assunto. O presidente da CWA, Christopher Shelton, afirmou em comunicado que a Microsoft se diferencia de outras companhias de tecnologia que trabalharam para desencorajar a organização de trabalhadores. A Microsoft deve servir como um modelo para a indústria e como um guia para os reguladores, disse Shelton. A Microsoft fez um acordo em junho com o CWA para se manter neutra nas campanhas de sindicalização, tanto na Activision Blizzard, rival da ZeniMax, que a Microsoft tenta comprar por 69 bilhões de dólares. O negócio tem sofrido oposições de autoridades nos Estados Unidos. Testadores de videogames das unidades Blizzard Albany e Heaven Software, todos da Activision, decidiram no ano passado pela sindicalização. As cidades de Florianópolis, em Santa Catarina, Porto Seguro e Salvador, na Bahia, estão entre os 10 destinos mais procurados do mundo pelos turistas estrangeiros. Foi o que apontou um levantamento da plataforma de hospedagem Airbnb e de experiências de curta duração. Os atrativos nacionais aparecem ao lado das cidades de Málaga, na Espanha, Sydney e Melbourne, na Austrália, e Auckland, na Nova Zelândia. O levantamento ainda trouxe uma lista com 10 locais que se tornaram tendência global em 2022. Destes, 3 são brasileiros: Itapema, em Santa Catarina, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. A primeira é considerada um dos destinos mais procurados de Santa Catarina e é ideal para a prática de atividades ao ar livre. Já a segunda, Angra dos Reis, é uma das mais conhecidas do país, com inúmeras praias e grande biodiversidade. A terceira, Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, destaca-se por ter uma das praias mais tradicionais e badaladas do Rio Grande do Sul.
A plataforma de hospedagens também levantou os 10 destinos nacionais mais procurados para a temporada de fim de ano. No topo da lista estavam as cidades de Joinville, em Santa Catarina, Ipojuca, em Pernambuco, e Uberlândia, em Minas Gerais. Outros atrativos catarinenses, como Palhoça, Itapema e Itajaí, também aparecem no ranking. Na Bahia, Prado e Camaçari foram os mais buscados. E no Rio de Janeiro, as tradicionais Paraty e Angra dos Reis se destacaram no levantamento. O Ministério do Turismo recomenda uma série de medidas para uma viagem segura. Uma delas é observar se os estabelecimentos do setor possuem o selo Turismo Responsável, que indica boas práticas de biossegurança para 15 atividades do ramo. A iniciativa define protocolos específicos de prevenção à Covid-19 e busca auxiliar na retomada segura de atividades, tanto para turistas quanto para trabalhadores. O selo está disponível para meios de hospedagem, parques temáticos, restaurantes, cafeterias, bares, centro de convenções, feiras, exposições e guias de turismo, entre outros, e pode ser obtido de maneira rápida e gratuita pelo site do programa. E olha só, gente, o Ministério da Saúde recomendou a aplicação de doses de reforço da vacina contra a Covid-19 para crianças com idades entre 5 e 11 anos. Segundo a pasta, a orientação considera estudos científicos que apontam aumento da proteção com a dose complementar. A nota técnica publicada na quarta-feira define que o intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço deve ser de pelo menos 4 meses. De acordo com a publicação, a imunização complementar, no caso de crianças que tomaram a primeira e a segunda dose da Pfizer ou da Coronavac, deve ser feita com a vacina pediátrica da Pfizer. O Ministério informou que, para a análise da recomendação de dose de reforço para esse público, entre outros critérios, foi observado o aumento dos níveis de anticorpos depois da aplicação da dose complementar. No estudo clínico, as crianças avaliadas apresentaram um aumento de 6 vezes no número de anticorpos após a dose de reforço. Em outra subanálise, segundo a pasta, o reforço da vacina da Pfizer se mostrou eficaz também contra a variante Ômicron, com um aumento de 36 vezes na produção de anticorpos na faixa etária dos 5 aos 11 anos de idade. A pasta também recomenda a administração simultânea de vacinas contra a Covid-19 com outros imunizantes do calendário vacinal infantil. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro informou que alguns sites, olha isso, gente, têm utilizado o nome e a identidade visual do Detran para divulgar falsos leilões e enganar quem sonha em comprar o próprio veículo. Olha só. Para alertar a população, o departamento montou uma série de dicas e a nossa repórter Larissa Martins tem as informações. Entre as dicas disponibilizadas pelo Detran estão verificar no site do departamento o edital de leilão, que sempre é publicado com pelo menos 15 dias de antecedência, confirmar se o leilão está sendo processado na plataforma pelo órgão, visitar o pátio indicado no site e no edital a fim de comprovar a veracidade do leilão. E caso ainda restem dúvidas, o interessado deve entrar em contato com a comissão de leilão do departamento pelo e-mail comissão.leilão@detran.rj.gov.br ou ir ao 6º andar da sede do órgão, que fica na Avenida Presidente Vargas, número 817, no centro do Rio. Lembrando que o Detran RJ não possui plataformas específicas para a realização de leilões. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Ficar atento então aí à renovação da CNH agora, porque só tem 30 dias, gente. Acabou aquela moleza lá. Exatamente. De quase um ano. E olha, desde a última segunda-feira, o prazo para... Essa já foi, perdão. Não, é isso mesmo, né? É essa mesmo. Para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação voltou a ser de 30 dias, como eu já tinha falado. A regra vale para condutores com documentação vencida a partir do dia 1º de janeiro.
Por causa da pandemia da Covid-19, em março de 2020, o Conselho Nacional de Trânsito decidiu ampliar o prazo de renovação da CNH para evitar aglomerações nos órgãos. Desta forma, quem teve a CNH vencida entre março de 2020 e dezembro de 2022 teve um prazo maior para a renovação. Porém, agora esse prazo voltou a ser de 30 dias. Pelas regras do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir o veículo com a CNH vencida é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira. A CNH tem validade de 10 anos para os condutores com menos de 50 anos. Para os condutores com entre 50 e 69 anos, a CNH tem validade de 5 anos. E para aqueles condutores com mais de 70 anos, a CNH deve ser renovada a cada 3 anos. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E hoje, como é sexta-feira, nós vamos direto ao nosso Giro do Esporte. Vamos começar pela copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje a voz está um pouco prejudicada, às vezes em bola, viu, gente? Olha, fase de grupos, primeira rodada. Juventude 5-1 no Alecrim, Nacional de SP 1 e 15 de Piracicaba 2. Ou seja, 15 de Piracicaba levando o jogo aí por 2-1. Segunda rodada, Capivarino 1 e o Cruzeiro 6. Penapolense 2, Comercial de Mato Grosso 0, Guarani 1, Grêmio 3. Esses são os resultados da Copinha até agora, gente. E olha só, no handball, o Brasil derrotou os Estados Unidos em preparatório para o Mundial. A seleção masculina volta a entrar em quadra no final de semana em partida amistosa, medindo forças com a Noruega no sábado e com Portugal no domingo. Olha, o handball norueguês é absurdamente forte. Tá? É o esporte deles, né? O handball. O handball europeu, né? O handball europeu, né? É muito potente, E olha, no tênis, dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e o americano McDonald bateu os até então favoritos na competição e vão para as quartas de finais do ATP 250 de Adelaide, na Austrália. Então, tá aí, ó, os dois aí se dando muito bem. Pouco felizes, né? Pouco felizes. Continuando no tênis, aí eu vou até deixar para você, né? Olha, tá difícil, né? Tá difícil. Esse nosso amigo tá muito difícil. Olha, gente, Djokovic vai ficar de fora de torneios nos Estados Unidos porque ele não se vacinou contra a Covid-19. O governo norte-americano exige o comprovante de imunização contra a doença no desembarque de estrangeiros ao país. Esta medida fica em vigor até o dia 10 de abril desse ano. E com isso, o nosso amigo tenista Djokovic Nolle, o nosso Nolle, vai ficar sem o Master 1000 de Indian Wells e sem o Aberto de Miami, duas competições extremamente importantes para o tênis mundial, né? Exatamente. Ele poderia ir galgar até um troféu nesses, né? Porque ele tem nível para isso. Agora, uma notícia triste, gente. O surfista de ondas gigantes, Márcio Freire, morreu após queda em Nazaré, Portugal. O brasileiro foi resgatado, mas não resistiu à parada cardiorrespiratória. Natural da Bahia, ele foi um dos pioneiros a descer a Jaws, no Havaí, considerada a melhor onda grande do planeta. É uma pena. Muito triste, mas né? Nazaré é difícil, ele era muito preparado, mas infelizmente... Sim, Nazaré, a natureza, para quem não conhece, é uma região de Portugal onde tem as maiores e as mais belas ondas gigantes do planeta. Então, por isso é que todos os especialistas em ondas gigantes vão para lá. Infelizmente, a gente lamenta, a gente deixa aqui nossa solidariedade à família e aos amigos, mas é sempre muito cercado de cuidado esse surf em Nazaré. Pois é. E olha só, o jogador da NFL, a Liga de Futebol Americano, né, começa a despertar após sofrer parada cardíaca em jogo. O jogador do Buffalo Bills, Damar Hamlin, na verdade, desabou e teve que receber reanimação cardiorrespiratória depois de fazer uma interceptação no jogo contra o
Cincinnati Belgans, na última segunda-feira, dia 2. Então, essa é a notícia boa, né, Jorge? É a notícia boa que ele está acordando. O esporte, né, tem impactos futebol americano, muito violentos, né? Exatamente, mas ele é cercado por diversos casos desse tipo. Já teve parada cardíaca, traumatismo craniano, costela quebrada é normal nesse esporte normal, lá, é normal. Mas eles já estão acostumados. É muita força aplicada nesse jogo, e aí o esporte é cercado por questões de saúde, entre outras coisas. Atendimento, né, de urgência tem sempre, e foi graças a esse atendimento de urgência que o Damar Hamlin ele está com a vida restabelecida e salva, porque ele foi atendido no campo. Gente, o nosso Giro do Esporte fica por aqui e volta na segunda-feira. Mas a gente dá continuidade ao nosso jornal, claro. E você vai ver depois do intervalo que o 26º Batalhão da Polícia Militar, aqui de Petrópolis, divulgou os dados de produção policial realizado nos últimos 12 meses. E você vai ver também que o CDDH Petrópolis abre inscrição para o projeto Florescer no dia 9 de janeiro. A gente clica já lá no finalzinho do nosso terceiro bloco. Voltamos já. Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Na tarde de ontem, os moradores da comunidade do Alemão, no Retiro, ficaram mais uma vez sem ônibus. O veículo apresentou defeito durante uma viagem na localidade. Confira. O incidente aconteceu por volta de 12:30 desta quinta-feira, enquanto o ônibus da linha 513, comunidade do Alemão, da aviação Cascatinha, apresentou defeito e quebrou no momento que descia sentido centro, exatamente em uma curva. O veículo bloqueou a pista e quase despencou de um barranco. Segundo o mecânico que foi acionado pela empresa, o balão de ar deu defeito na descida, mas quem presenciou a cena afirma que antes de apresentar falhas, o óleo de freio estava vazando na pista. O ônibus perdeu o freio e tinha passageiros dentro, então o motorista ficou nervoso e desde então está aqui parado na curva e não tem ônibus e geralmente não tem mais ônibus, funciona um, quando um vai lá em cima no outro morro, faz a viagem e tá uma vergonha essa Cascatinha. Então é frequentemente? Frequentemente. Aí os moradores têm que se virar? Isso, os moradores sofrem. Segundo testemunhas, por pouco a situação não foi mais grave. Isso porque o ônibus quase atropelou pessoas que estavam passando pelo local. Devido ao bloqueio, carros e coletivos que iam até o final da comunidade não conseguiram prosseguir viagem. E quem depende do transporte público precisou seguir a pé e embaixo de chuva. A aviação Cascatinha está a maior vergonha. E hoje perde o freio e com várias pessoas dentro, motorista arriscando a vida dele, e é a situação que a gente se encontra. E horário de pico, como é que é a situação do ônibus? Pessoas penduradas na porta, e isso vem de anos, que hoje meu filho tem 23 e o outro tem 19. E desde quando eles eram pequenos, que o ônibus está na comunidade, deve ter uns 20, 22 anos, sempre foi essa burocracia. Então eu acho que tem que começar, não sei por quem, porque para mim não sei se é o prefeito, se é o governo, não sei quem que é. Eu sei que tem que dar um jeito e fora a Cascatinha.
2 horas após o ocorrido, a empresa enviou o reboque e outro ônibus para substituir. Mas até às 3 horas da tarde, o veículo ainda interditava a rua, gerando congestionamento na região. Esta não é a primeira vez que o ônibus da linha 513 apresenta defeito na localidade. Em dezembro de 2022, o mesmo ônibus ficou agarrado na mesma curva e só saiu do lugar após os moradores empurrarem o veículo. A Prefeitura de Petrópolis informou no início da semana que 13 ônibus seminovos já estavam em circulação em comunidades de Petrópolis. Mas, até o momento, a comunidade do Alemão não estava inclusa na lista. Revoltados com a situação, os moradores cobram ônibus novos para a localidade. Na hora que a gente mais precisa do ônibus, o ônibus está sempre quebrando. Quando não está quebrando, está atrasado. Quando não está atrasado, quer dizer, né? Não vem ônibus de lugar nenhum. E, poxa, eu acho que eles deviam melhorar a nossa comunidade, porque, né, nós merecemos, nós pagamos imposto, né? E o Carangola, por exemplo, tem ônibus novo. Por que a comunidade do Alemão não pode? O ônibus do Nilo é difícil a gente ver quebrar. Só a comunidade do Alemão, o problema está com a comunidade do Alemão, gente. Não é impossível. Eu quero ver uma renovação de ônibus aqui nessa comunidade. Melhoria para o povo merece, o povo trabalha, né? É isso. A aviação Cascatinha informa que ninguém ficou ferido e que está apurando o que pode ter acontecido. O ônibus foi encaminhado para a garagem e vai passar por inspeção. A empresa também vai analisar através das câmeras de monitoramento a possibilidade de que o veículo tenha escorregado na via devido à pista molhada. Por fim, a Cascatinha ressalta que o índice de cumprimento das viagens nesta região é de 98%, custa acreditar. A Cascatinha ainda destaca que está em processo de renovação de frota e em janeiro mais ônibus novos chegam ao município. Inclusive, 2 micro-ônibus 0 km já foram encomendados. Vamos continuar? Enfim. Né? Nossa. Gente, me falta o ar ver aquela cena do ônibus inclinado daquela maneira, as pessoas querendo empurrar o ônibus para trás e colocando calço no ônibus, para o ônibus poder ficar firme, para poder fazer o ângulo da curva, né? Devia ter ônibus menores ali para a população. Nossa, dá muito nervoso isso. Vamos mudar de cidade agora, nós vamos falar das matrículas em Três Rios. Começam no próximo dia 16, agora de janeiro, as matrículas para a Rede Municipal de Ensino de Três Rios. Há vagas disponíveis para as modalidades de ensino regular do Jardim 2 ao 9º ano e educação de jovens e adultos, da classe de alfabetização CA à 8ª fase. As matrículas poderão ser feitas nas respectivas unidades escolares em 2 horários, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 5 horas da tarde. Atenção aos horários aí, então, população Sim. de Três Rios para as matrículas da Rede Municipal de Ensino. Vamos dar continuidade aqui ao nosso jornal. Com a chegada dos meses de janeiro e fevereiro, as papelarias se tornam mais movimentadas. É o Natal delas agora, né, gente? Sim, olha só. mais um Natal. Pois é, a preocupação com o dinheiro agora deixa de ser os gastos com as festas de fim de ano e passa a ser com os materiais escolares para o início das aulas. Ao invés dos laços e papéis de presentes, os lápis, canetas, borrachas e cadernos já começam a estampar as vitrines das papelarias nos meses de janeiro e fevereiro. Pelas ruas, já é possível encontrar muitos pais e mães mobilizados para a compra dos materiais escolares. E uma das principais dicas para economizar é evitar levar os filhos. Eles são interessados nos temas do momento, o que está na moda, então é mais caro sim. Quanto mais velhos vão ficando, essa preferência já não é mais tão interessante. Eles já começam a querer qualidade, não o que está na moda, né? Não levar a criança é a melhor escolha, porque você consegue garantir o material dele para que ele possa ter o material na escola, né? Que ele necessita para a educação e ensino dele, e num outro momento fazer um agrado ou outro, deixar que ele escolha uma ou outra coisa, não que ele escolha todo o material, que isso fica inviável para o orçamento dos pais, né? A primeira dica é não venha com o filho, porque eles escolhem pela capa,
Às vezes não é nem pela qualidade, é porque acha bonito, então eu nunca trago. E segundo, tem que pesquisar. Eu não pesquisei esse ano, eu estou errada. Nossa equipe foi às ruas e montou uma lista de material escolar básico com base nos valores das papelarias no centro de Petrópolis. Dentre os produtos que o valor é mais igualitário está o lápis de colorir Faber-Castell Kit, que está na faixa entre R$ 19,00 e R$ 19,99. O marcador BRW também está com os valores similares, entre R$ 2,00 e R$ 2,50. Dentre os produtos analisados na pesquisa, o que teve a maior variação de preço foi a canetinha Hidrocolor da marca Compactor, que, dependendo da loja em que ela é comprada, pode ter uma variação de até 137%. O valor mínimo encontrado foi de R$ 13,85 e o valor máximo de R$ 30,90. De acordo com Fabiano Queiroz, que é gerente em uma papelaria, o orçamento por papelaria tem ganhado popularidade entre os consumidores que não possuem tempo para fazer a pesquisa de preço. Ele consiste em entregar a lista de material escolar a uma papelaria e os próprios funcionários realizam a pesquisa no estabelecimento e apresentam a possibilidade de valores entre os kits. Essa prática é popular. Não são todas as papelarias que fazem, porque devido à demanda, né? Porque essa época, como eu falei, é uma época onde você tem que ter uma demanda de público maior. Mas a gente aqui pelo menos está sempre procurando atender dessa forma, para poder ajudar. Nem todo mundo tem esse tempo. Então o cliente chega, deixa a lista aqui, o meu atendente vai, faz o orçamento, faz tudo o que precisa e depois o cliente só retorna para buscar. De acordo com a cartilha divulgada pelo Procon Estadual do Rio de Janeiro, os responsáveis precisam ficar atentos se o material é de uso individual ou coletivo e também observar se a atividade está prevista no plano pedagógico, já que os itens de uso coletivo, como álcool hidrogenado, caneta para lousa ou piloto para quadro branco, flanela e papel higiênico, não podem ser solicitados pela instituição de ensino. Muito bem. Gente, olha, é uma lista aí enorme, né? E agora começa o desespero dos pais. Lista de material, IPVA, uniforme, IPTU. É uma correria danada. Dá-lhe brasileiro, hein? Vale a dica da entrevistada. Sim, claro. Não levar o filho e pesquisar. Ela mesma assumiu que ela estava errada. E olha, gente, eu tenho que confessar. Eu adoro material escolar, ainda bem que eu não estudo, mas tem cada coisa hoje tão linda. Bacana, ai, né? Pois é. O bolso é que não acompanha, mas que tem coisas muito bonitas, tem. E a minha grande paixão sempre foi lápis de cor. Olha só. Sempre foi. Vamos continuar, por favor? Na quarta-feira, um filhote de jacaré foi capturado em Werneck, um bairro de Paraíba do Sul, na cidade de Paraíba do Sul, pela Guarda Civil Municipal. As imagens do animal, de aproximadamente 1 metro, circularam nas redes sociais, viralizaram. Segundo a prefeitura, depois de ser capturado, o animal foi solto na localidade conhecida como Barreiros. Vale ressaltar que em casos como este, a população deve acionar a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Agrário pelo telefone DDD 24 20500974. Eu vou até repetir. O DDD é 24, o telefone é 20500974. Não se arrisquem, por favor. O animal é perigoso e ele pode se assustar e ficar ainda mais agitado e, consequentemente, machucar alguém. É isso aí, o bichinho também tem que ser devolvido ao habitat dele, né? Sim, com certeza. Gente, olha só, o 26º Batalhão da Polícia Militar divulgou dados de produção policial realizados durante os 12 meses de 2022. E isso aqui em Petrópolis, tá? Entre os dados coletados foram apreendidos mais de 300 quilos de cocaína. O 26º Batalhão da Polícia Militar é responsável pela proteção, segurança e garantia da ordem pública do município de Petrópolis. Os agentes são encarregados não só por proteger a população, mas também o patrimônio público ou privado de algum tipo de ameaça. Nesta quinta-feira, o órgão apresentou a produção policial após as operações que foram realizadas durante 2022. Nos 12 meses, a PM registrou 1.240
46 ocorrências. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, em Petrópolis, de janeiro a novembro de 2022, foram realizadas 661 apreensões de drogas. Os agentes da Polícia Militar, no ano passado, apreenderam 322 quilos de cocaína, 162 quilos de maconha e 35 de crack. Entre outros dados que foram divulgados sobre as apreensões da Polícia Militar, estão 68 armas de fogo, 26 simulacros, R$118 mil em espécie. Já quando o assunto é referente às prisões devido aos delitos, foram 904 pessoas presas. E olha, gente, a Defesa Civil informa que está restabelecida a linha 199, que é o canal oficial de contato com a Defesa Civil aqui de Petrópolis. A empresa responsável pelo serviço, a concessionária Oi, efetuou o reparo no sistema. Com isso, os moradores de Petrópolis já podem se comunicar com a Defesa Civil através deste número. Dentre as informações da Defesa Civil, foi divulgado um boletim ontem, por volta das 17 horas, que a Defesa Civil recebeu 4 registros de ocorrência devido às chuvas nessa quinta-feira, né? Ontem, no caso. Foram 3 deslizamentos de baixa gravidade, 2 na Posse e 1 em Nogueira. Todos eles de baixa gravidade, nenhum imóvel atingido e uma queda de árvore. E fica a sugestão para que você cadastre o seu CEP no sistema de alertas da Defesa Civil para receber as atualizações. É fácil, gente. Mande uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP da sua rua. Se você não sabe como fazer, pede ajuda. A Defesa Civil informou que apenas 14% da população de Petrópolis está cadastrada no sistema, e isso é muito pouco. Você também pode acompanhar as atualizações pelo site da Prefeitura de Petrópolis, pelo Instagram da Prefeitura ou pelo Instagram da Defesa Civil, não é isso, Jorge? Exatamente, gente. Dito isso, vamos à previsão do tempo. O primeiro sextou do ano será com chuva na região serrana do estado do Rio de Janeiro. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou a previsão do tempo para esta sexta-feira. Em Nova Friburgo, amanhã será de céu nublado e no período da tarde começam as pancadas de chuva moderada forte com possibilidade de trovoadas que devem cessar na parte da noite. As temperaturas serão mínima de 14 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis, a previsão é de chuva fraca pela manhã. Ela ganha intensidade no período da tarde e à noite a chuva continua, porém fraca. O município registrará mínima de 15 e máxima de 20 graus. Em Petrópolis, a previsão é de céu nublado e chuva fraca durante toda a sexta-feira. Devido ao declínio na temperatura, o município registrará mínima de 15 e máxima de 20 graus. A sexta-feira, em Paraíba do Sul, será de céu nublado. A chuva moderada forte será no período da tarde. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 20 graus. Para Pati do Alferes, a previsão é de céu nublado e pancadas de chuva durante todo o dia. O declínio na temperatura causará mínima de 16 e máxima de 20 graus. E em Três Rios, a previsão também é de uma sexta-feira chuvosa durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 21 graus. É isso, gente. Olha, primeira sexta do ano, né? Vamos saber como é que fica os eventos, o que tem para o final de semana na nossa agenda cultural? Hoje é a primeira sexta-feira do ano e a nossa agenda cultural traz dicas do que fazer. Em Petrópolis, neste sábado, vai ter o primeiro evento do ano na Calçada da Fama. A festa vai contar com o Biel do Furduncinho, DJ Felipe Sanches, DJ Nath e DJ Fabrício. O evento acontece a partir das 10 horas da noite e os ingressos podem ser comprados pelo site simpla.com.br. Já no Texas, vai ter Open Verão neste sábado, a partir das 9 horas da noite. A música fica por conta do DJ Tug, DJ Veriato, Cristal, Iago Dias e G-Vibe. A caipirinha é liberada para as mulheres até às 11 horas da noite, com entrada VIP até às 10 horas da noite. E este é o último fim de semana do Natal Imperial, que
que vai acontecer com aulões de ginástica, shows, teatro, oficinas, contação de histórias, entre outras atrações. Os eventos vão ser promovidos na Praça da Liberdade e no Palácio de Cristal. Nesta sexta vai ter Folia dos Reis na Praça da Liberdade a partir das 6h30 da noite e Baile do Zen às 8 horas da noite. No sábado vai ter aulão de ginástica às 10 horas da manhã na Praça da Liberdade. E no domingo é dia de apresentações de grupos de danças e música a partir das 3 horas da tarde na Praça da Liberdade. E a programação do Natal Cervejeiro retorna neste fim de semana na Praça da Águia, em Petrópolis. O evento vai até domingo com programação musical e reunindo 18 rótulos de cervejas, 11 expositores de comidas, além de estandes com opções de cachaça e gin. A entrada é gratuita. E em Teresópolis, a tradicional folia Estrela Guia se apresenta na Casa de Cultura Adolfo Bloch nesta sexta-feira. Marcada para as 7 horas da noite, com entrada franca, a apresentação encerra a programação do projeto Teresópolis Terra de Luz Natal de 2022. Atualmente, Teresópolis tem 2 folias de reis em atividade. A Estrela Guia, com 40 anos de tradição, e a Estrela Marte do Oriente. As duas são tombadas pela Secretaria de Cultura como patrimônios imateriais do município. O ano de 2023 começa com uma edição especial do Domingo de Lazer em Nova Friburgo. O evento acontece neste domingo na Via Expressa, em Olaria, das 9 da manhã ao meio-dia, com entrada franca para todas as idades. A grande novidade nesta edição é a participação especial do lutador friburguense Edson Barbosa Júnior, que vai ministrar uma oficina de artes marciais totalmente gratuita. Outras atrações prometem movimentar o evento, como os DJs Saulo Emerick, Luciana Petrilho, massoterapia e oficina de desenho. Para a criançada, pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis, pula-pula e cama elástica. E no Cinemax Petrópolis a programação está recheada. Está em cartaz o filme Gato de Botas 2, onde o gato descobre que sua paixão pela aventura cobrou o seu preço. Por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou 8 de suas 9 vidas. Também permanece em cartaz Avatar, O Caminho da Água. A obra de ficção científica e aventura está na 4ª semana de veiculação e tem classificação etária de 14 anos e ela está sendo exibida em 2D. Também está em cartaz para os apaixonados em terror e suspense pela 2ª semana Terrifier 2, com classificação indicativa de 18 anos e veiculação também em 2D. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do cinema, no site da Rede Cinemax, em cinemax.com.br, pelo aplicativo Cinemax e também por meio do site ingresso.com. E para encerrar a nossa agenda, um recado especial. Entramos no mês do tão esperado Festival de Verão em Itaipava. No dia 22 de janeiro, o evento vai trazer Dennis DJ e Ferrugem, com o evento previsto para começar às 4 horas da tarde. Os ingressos já estão sendo vendidos no site bilheteriadigital.com. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. E agora nós vamos falar de oportunidade. Isso. O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, o CDDH, vai abrir inscrições para o projeto Florescer, agora, segunda-feira, dia 9 de janeiro. O projeto oferece oficinas gratuitas para jovens entre 13 e 18 anos, que vivem nas comunidades do município. O Florescer tem como objetivo principal contribuir para a formação de jovens com temas como educação, cidadania e ecologia. O projeto Florescer já existe há 25 anos. Nesses anos de trabalho, o projeto atendeu de forma direta quase 2.000 participantes. O projeto acontece anualmente e, neste ano, vai disponibilizar, a partir do dia 9 de janeiro, 30 vagas para jovens entre 13 e 18 anos que vivem nas comunidades de Petrópolis. São vagas para as oficinas de mercado de trabalho e renda, profissões, atualidades, expressão corporal, informática, inglês, culinária, direitos humanos, educação ambiental e muito mais. As oficinas oferecem cesta básica mensal e passagem de ônibus. Esse projeto ele acontece no contraturno escolar, tá?
Então, ele acontece no período da tarde, de segunda a quinta-feira, de 2 às 5 horas da tarde. E lá, nesse projeto, acontecem diversas oficinas, né? É ofertada oficina de inglês, oficina de informática, oficina de culinária e oficinas com temas voltados para direitos humanos, né? Esses temas transversais, temas que a gente atua diariamente, porque um papel do CDDH também é fazer essa questão da formação da educação popular, que é fundamental, principalmente com os jovens. Todos os interessados vão ser matriculados no projeto, mas após a inscrição, o CDDH realiza um processo seletivo baseado na necessidade do adolescente, da família e principalmente no interesse do jovem em participar. O jovem participa de uma conversa para entender o processo do projeto e demonstrar se tem interesse ou não em fazer parte. A gente abre as inscrições, é importante a gente destacar que nós abrimos as inscrições, mas a gente precisa fazer um processo seletivo, porque, infelizmente, a gente não tem um corpo técnico que consiga atender um quantitativo maior, né, de jovens, e esse processo seletivo é feito visando verificar, né, qual é a história da família, né, qual é a necessidade daquela família, enfim, a quantidade de pessoas, né, se recebem algum tipo de benefício. Tudo isso é analisado e é estudado pelas equipes dos técnicos para a seleção, né, do processo seletivo. Para formalizar a inscrição, é necessário ir até a sede do CDDH, na rua Monsenhor Bacelar, número 400, no centro de Petrópolis. É necessário apresentar os documentos do jovem, os documentos do responsável, comprovante de residência, comprovante de que estuda em escola pública e caderneta de vacinação do jovem com as vacinas contra a Covid-19 em dia. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de janeiro, das 10 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5h30 da tarde, de segunda a quinta-feira. É isso, gente. Até segunda, 7h30, ao vivo. E amanhã tem o nosso resumo da semana. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.